Hoje eu vou mostrar para vocês como realmente criar uma entrevista de qualidade, com vários micro skills, passo a passo, da preparação do ambiente, iluminação, ângulos, composição, tudo. Espero que vocês aprendam bastante e apliquem ontem nas produções de vocês. Conhecimento vale mais do que equipamento, e é o que muitas pessoas do audiovisual não entendem. Como criar uma iluminação sem nada, sem nenhuma luz. Não recomendo, mas eu sei que tem muita gente que está começando às vezes e não sabe o que fazer. O melhor ponto de luz que nós já temos, que é totalmente de graça, que está acessível durante o nosso dia, que é o quê? O sol. E é isso exatamente que eu estou usando e que eu estou fazendo aqui para vocês. Você quer fazer uma entrevista com seu cliente e você não tem uma key light, você não tem um hair light, você não tem um fio, você não tem um background, você não tem nada. Vamos lá. Como vocês podem ver, isso aqui fica mais bonito, fica mais atraente, já mesmo sem iluminação. Por quê? As minhas configurações de câmera já estão certas, como vocês já devem ter aprendido, que eu espero que vocês já tenham memorizado. Se não, isso aqui não vai nem fazer sentido para vocês. O meu tom do branco já está bem legal, já está bem bonito, 5600K. O ISO está baixo. Eu só estou realmente com o dobro do shutter, só porque a minha câmera de cinema mesmo, para eu não ficar mudando. Eu só mudo o f-stop, que é a abertura da lente aqui, ó. Porque a minha 1635 da Sony, se eu abrir para 2.8 agora, vocês vão ver que realmente fica algo estourado. Isso não é bonito. Então, tem dois meios que a gente já pode estar observando isso aqui. É o quê? Não tem necessidade muito de ficar usando o f2.8. Se você quiser fazer um trabalho de qualidade, com uma mensagem bem bonita para o seu cliente, não importa a área de foco. Geralmente, se você souber um pouco mais avançado e tiver o controle total do ambiente, sim, show. Mas se você não tiver essa necessidade e não precisa realmente investir nessas coisas porque você não está conseguindo cliente suficiente, não adianta inventar moda, tá? E é isso aqui que eu faria. Se eu fosse para começar de novo sem luz. Um tripé e uma câmera e um microfone simples, que também não recomendo fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu só estou fazendo por causa que é dar aula para vocês. A informação é muito mais preciosa. Então aqui eu consigo me virar com isso aqui, tá? Mas logo na aula de microfone vocês vão entender o porquê que não é importante e porque a gente não usa isso aqui quando a gente está gravando um vídeo para o cliente. Então, eu vou usar aqui, ó, esse banquinho. Mas eu poderia usar a janela. Eu já vou baixar isso aqui, ó, para um F5. Então vamos lá. Aqui está o lado da janela, que é da luz, que nós vamos estar utilizando. Se nós estivermos fazendo uma entrevista, a gente vai usar essa área central aqui, provavelmente vai ser para o Instagram ou vai ser para o website da pessoa. Eu começaria sempre com o quê? Lado da luz, se eu tiver enquadrado aqui na regra de terceiros, vai ter que ser na parte aberta aqui, ó. Por quê? Porque se eu gravar desse lado assim, fica muito claro, com claro atrás, que não faz sentido. A gente sempre tem que se posicionar no ponto da luz, que seria gravando do lado da sombra. E eu vou abrir mais aqui, ó, na regra do terceiro, porque essa área da frente sempre tem que estar aberta. Aberta com o quê? Aberta para receber a informação. Se eu sentar aqui, ó, vocês vão ver esse ângulo assim em documentário, que quando está alguma coisa tensa, alguma coisa mais que está como se fosse um enquadramento de problemas. Porque a pessoa está enquadrada num ângulo que não está balanceado corretamente. Por isso que sempre vocês vão ver a pessoa vai estar sentada e ela vai estar olhando geralmente para o lado da onde que a luz está vindo e gravado do lado de sombra. Então aqui já está em composição, já estou saindo até do tópico, mas eu prefiro que vocês aprendam já isso também, que vocês vão aprender na aula de composição. Isso aqui já me ajuda bastante, mas é muito difícil de manter. Então às vezes vocês podem botar uma persiana, uma cortina, alguma coisa no espaço do cliente e já vai ficar bonito também. Então aqui, ó, se eu fosse para fazer a exposição pela janela, olha lá, agora a gente está vendo na janela, que aqui seria um nível mais avançado. O que dava para fazer é botar outra luz vindo desse lado ali, ó, para cá, para enfatizar essa luz que já está vindo, como a gente chama de luz motivacional, que está vindo do lado da janela, tá? Mas como nós não temos esse privilégio de usar luz, porque nós não temos luz, nós vamos fazer o quê? Nós não vamos mostrar a janela
Nós vamos trazer um pouquinho mais para cá. Ainda dá para ver que é uma janela. Ou, melhor ainda, se você tiver um prop, como isso aqui, ó, dá para ligarmos isso e usa como se isso aqui está sendo motivado da janela. Então, isso aqui, ó, vai estar aqui. Show. Agora, eu vou ajustar o F de novo para minha exposição de pele, porque se eu abrir tudo, vai ficar muito, muito feio. Como eu não tenho filtro ND, não tenho nada, eu estou começando, eu acho que aqui essa exposição tá bonita. E aqui eu vou sentar do lado da regra do terceiro e vou olhar para esse lado aqui. E eu vou falar diretamente com a pessoa, com o entrevistador que está fazendo as perguntas ali. Certo? E isso aqui seria algo super básico, mas ainda com bastante técnica profissional. Eu sei que muita gente vai ser o quê? Freelancer, está começando no audiovisual. Isso aqui são técnicas avançadas, realmente que as pessoas usam em documentários, Netflix, mas nos filmes também. Mas eu quero que vocês realmente já tenham esse conhecimento, porque se vocês quiserem cobrarem mais, com o básico, se vocês não souberem essas técnicas, eu acho que não vai adiantar em nada, né? Se vocês quiserem crescer e realmente aumentar o conhecimento de vocês, é isso que vai agregar para o audiovisual de vocês. Então, se eu não tivesse nenhuma luz, por mais que isso aqui tivesse desligado, eu me posicionaria janela, rosto e aqui, certo? E como eu estou falando numa regra de terceiros, eu estou olhando, passando naquela linha lá, da onde que a luz está vindo. Agora, se eu quiser fazer para o Instagram, Luiz, sem problemas, vamos fazer o seguinte, já vamos enquadrar aqui no meio, ó, motivação, área clara, e mesma coisa se eu quiser falar alguma coisa aqui para vocês, já estaria de grande valor, e é isso. Se eu não tivesse nenhuma luz, então eu vou fazer um teste aqui para vocês, inclusive vou postar até no meu Instagram para vocês verem. Se eu não tivesse nenhuma luz para fazer uma entrevista para os meus clientes, que é como esse caso aqui. Eu estou olhando a janela, a luz está vindo e agindo como key light, e esse lado aqui está com sombra. Microfone com qualidade, não recomendo mostrar, porque enfim, isso é material para outra aula. Com uma composição legal, com um entendimento de iluminação, mesmo sem ter nenhuma luz, você vai conseguir fazer um material de qualidade. Certo? Então é isso aqui. Isso aqui é o basicão do basicão, com R$0. Quer dizer, com a câmera e com a lente e com o microfone. Mas é isso. Essa é a base sem iluminação. Nunca grave de trás para a pessoa, porque a gente tem que usar como key light, né? Principalmente se é uma informação do negócio dela, a gente quer estar bem apresentável. E não deixa só de frente também, porque se ficar de frente, fica meio chato, porque não tem contraste na imagem, entenderam? Você não tem uma luz, mas está com dinheirinho para comprar um rebatedor, esse seria o primeiro investimento que eu faria. Mas muitos fotógrafos e videomakers têm. Então esse aqui tem um lado branco, do outro lado tem um lado prateado, dourado, preto e realmente só para difusão, que não tem nada. Mas o que eu quero que vocês entendam desse rebatedor é o quê? Muito importante. Se vocês verem isso aqui, ó, se eu rebater aqui, com usar luz, aqui não vai sair nada, porque não tem luz refletindo disso aqui. Então a gente vai usar para refletir a luz que já está vindo. Ó. Se eu jogar isso aqui na tela, vocês vão ver. Olha lá como já fica muito mais vívido. E a mesma coisa aqui atrás, ó. Se eu botar na parede, dá para ver a diferença lá, como fica forte, mas fica bem direcionado. E isso aqui é usando o lado de reflexão. Esse aqui é bom, mas o que eu mais uso é o quê? O preto e o branco. Porque o branco, se refletir alguma coisa prateada, pode refletir aquela cor junto. Aonde o branco, se bater ali, vai tentar manter essa cor natural do branco. Esse é o meu objetivo. E o preto é para realmente não refletir nada. É para morrer as cores que estão batendo ali e criar um contraste, criar uma sombra, que é o mais importante na nossa imagem. Tá bom? Então aqui nesse caso, se você não tiver uma luz, mas tem um rebatedor, esse meu aqui é bem antigo, tá? Bem antigo mesmo, se você tiver a possibilidade, compra até um maiorzinho, que você vai usar bastante, principalmente como você vai evoluindo, você vai entender. Esse aqui, ó, como eu não tenho uma luz, nós vamos usar como difusão do sol. E
Para segurar isso, esse rebatedor aqui, difusor no caso agora, tem esse tripézinho bem simples e na ponta desse tripé tem como se fosse um tipo de um clipe aqui, ó, para segurar. Esse é o segundo investimento que eu faria para vocês, porque é horrível, gente, no dia da gravação com o cliente e ter que pedir alguém para segurar ou até mesmo para o cliente segurar para refletir aquela luz ou para difundir alguma coisa. Não recomendo, tá bom? Experiência própria, invista nesse tripézinho aqui, bem simples, bem baratinho mesmo, e esse clipezinho aqui para segurar e para ter um controle legal do rebatedor de vocês. Então agora que eu tenho isso aqui, já tenho como se fosse um assistente de difusão de luz. Como a gente pode ver ali, a luz está vindo desse lado, mas está bem forte. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar aqui fora, ó, da nossa imagem, e vou botar para cima e já era. Vocês estão vendo aqui, eu vou deixar no frame para vocês verem. Mas para vocês entenderem melhor, olha só como fica macio essa parte da luz que está batendo aqui agora. Olha sem, olha como é que fica a sombra no meu rosto, certo? Principalmente isso aqui. E agora se eu mover isso aqui no frame, olha só como mais suave fica. E isso que é qualidade de luz, principalmente com o sol. Como a gente não consegue controlar, nós diminuímos o máximo que a gente pode, certo? E isso que é legal com cortinas. Aqui no Canadá e nos Estados Unidos eu usava muito também, inclusive tenho na minha mochila de câmera, como é que eles falam? Shower curtain, que é aquelas cortinas de banheiro, que é transparente também, que é super barato, mas entendam que é o básico, né? Tô falando para iniciantes mesmo que não sabem de nada ou não sabem como operar esses equipamentos básicos para ter vantagem e alavancar a qualidade dos vídeos deles, como a gente está fazendo aqui agora do zero. E aqui estamos usando apenas um rebatedor, só que como difusão. Simples, gente. O cliente já vai olhar, já vai achar que tem alguma coisa, opa, realmente sabe o que está fazendo. E o importante é o quê? Uma qualidade bonita, tá bom? Então é isso com difusão e agora eu vou usar ela para mostrar para vocês de um outro jeito. Agora vamos ao lado do branco, para realmente rebater essa luz do sol e usar a favor da nossa produção. Principalmente se vocês gostam de uma imagem para maquiagem ou para deixar algo mais vívido, mais bonito, porque quanto menos sombra, mais clean nós chamamos, né? Que é como se fosse aquelas propagandas de pasta de dente. Tu vai ver que é tudo muito bem iluminado, com mínimo de sombra ou super macio. E para maquiagem também é a mesma coisa. E é isso que a gente vai tentar recriar de uma forma bem simplística aqui, só para mostrar para vocês que com um rebatedor agora, no lado branco, dá para motivar essa luz do sol e usar a nosso favor para realmente reduzir o lado da sombra, como a gente já estava fazendo antes. Certo? Então vamos lá. Como vocês já podem ver aqui, ó, vou botar bem próximo para vocês realmente verem essa diferença. Fazer tudo sozinho aqui dá um trabalhinho, né? Eu vou botar o F mais alto. E aqui tá bem fora do frame. Mas vocês já vão conseguir ver que aquela luz que está batendo já está refletindo aqui no meu lado do rosto. Eu vou virar, vou remover isso aqui. Olha só como fica a sombra aqui já. E introduzindo mais luz sem precisar de luz. Tá vendo que interessante? E muita gente não sabe disso, muita gente não entende e não aplica. Ou seja, se o seu cliente quer realmente algo mais claro, mais limpo, com menos sombra, explica para ele. Mostre para ele a diferença. E isso aqui está reduzindo a sombra do meu lado. Então se eu quiser trazer para cá, removo ali a linha do terceiro, olho para o lado da Key Light e entrevista acontecendo. Ah, material para redes sociais. Abre, vai ficar só esse lado do meio mesmo e começa a falar a mesma coisa. Certo? Bem simples. Às vezes as pessoas complicam demais e gastam com coisas que realmente não precisam, mas eu não quero que seja você, certo? Aqui a gente está usando luz natural com um rebatedor branco e com uma composição bem legal e já está com uma qualidade excelente. E detalhe, não é nem 4K. Essa foi usando o rebatedor no lado branco. Próxima aula eu vou te mostrar com contraste do lado preto.
Então isso aqui ajuda muito em relação a contraste de imagem, tá? E aqui, ó, vocês já vão ver que é o oposto do que a gente assistiu na aula anterior, que é o quê? Iluminar e deixar com menos sombra, só que não vai ter esse contraste. E geralmente para uma imagem de qualidade, o nosso olho ele vai em vários lugares da imagem, que é o quê? Branco e preto, escuro e claro. E é isso que a gente cria automaticamente com as nossas composições e com as nossas entrevistas, principalmente, para ficar algo atrativo e muito bonito para o nosso telespectador ou para o nosso cliente, certo? Então esse micro skill de iluminação aqui agora, eu vou mostrar para vocês que conforme mais próximo tá aqui, já dá para ver nítido que essa área aqui completamente ficou mais escura. Agora se eu for para fazer algo mais próximo, ali ó, eu posso ficar aqui, tá bem próximo do meu rosto, já olhando para cá, como o fundo já tá branco, já cria mais um contraste dessa linha de contraste que é o quê? Escuro, claro, e aqui seria legal se tivesse algo mais escuro, controle de luz, mas como nós não estamos usando nada, isso aqui tá incrível, certo? Então isso aqui seria o lado do preto, de contraste, e se fosse para fazer pro Instagram, redes sociais, enfim, mesma coisa, vai do look e do gosto do cliente, aí você já sabe realmente, só tem a luz da janela, mas sempre tem que tomar cuidado, explique isso para eles. É um risco se não levar a iluminação, por quê? Dependendo da luz natural do sol, tem nuvens que vai cobrir ou então que vai mudar conforme a luz vai passando. Então, para não ter esse risco na imagem, de ficar uma hora tá claro, aí depois corta para um outro take, já passou mais uns minutos, então vai ficar mais escura, isso é muito difícil de balancear depois. Então, tome isso em consideração, tá bom? Por isso que é importante sempre ter uma luz, principalmente pelo menos uma, para controlar aquela luz que vai estar no nosso personagem, onde que a gente quer que o telespectador veja. Então esse aqui é o de contraste com preto, muito legal e dá para usar de vários jeitos. Tem inclusive um flop que a gente chama aqui, que vem do lado e para cima, que daí reduz tudo de cima também, de luzes que estão batendo em vários lugares e é top. Mas como eu já tenho muito mais conhecimento e já tenho a necessidade de realmente conseguir utilizar nas minhas produções, eu acho que para vocês, se você está começando ou é um freelancer, quer fazer algo mais tranquilo, não recomendaria, tá? Junte dinheiro e compre algo que realmente vai abrilhantar mais a sua produtora ou o seu conhecimento pessoal. Então aqui vamos nós. Esse seria de contraste, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Agora nós vamos usar uma luz. Se eu tivesse apenas uma luz, o que eu faria? Mas Luiz, agora que a gente já aprendeu tudo isso, eu gostaria de realmente saber como usar uma luz e qual luz eu deveria comprar. Gente, isso aqui é muito importante que vocês assistam essa parte de iluminação inteira antes de vocês tomarem uma decisão de investir em qualquer equipamento, tá bom? Porque eu vou compartilhar tudo o que eu acho e o que eu não acho, e o que me ajudou e o que me fez perder dinheiro investido em tipos de equipamentos como esses. Então, não posso te aconselhar agora nesse momento, porque eu não sei o que tipo de material você quer fazer, para qual tipo de serviço que você vai fazer. Mas enfim, se eu pudesse ter uma luz, geralmente eu acho que eu iniciaria com um bastão. Por quê? Esse bastãozinho é bem fácil, bem prático e é bem simples. E eu posso usar ele de várias formas. Nesse meio aqui, eu vou botar ele como a key light, que você vai ficar cansado de ouvir essa palavra. Principalmente uma luz de duas capacidades de iluminação, que a gente chama de bicolor. Às vezes tem uma iluminação que ela é única e provavelmente vai ser 5600. Tá legal. Mas se você quiser controlar ou mudar a cor, porque dependendo da luz do ambiente, se você quiser favorecer aquela luz que já existe, dá para nós balancearmos e colocarmos a temperatura dessa luz igual a do ambiente local. Então isso já cria um pouquinho mais de controle e fica tudo balanceado no ambiente geral. Espero que isso tenha dado um pouco mais de conhecimento para vocês. Mas é muito mais aprofundado do que imagina. Então aqui, voltando no básico, no fundamento, 5600, vou usar como se fosse só uma cor, que está vindo da janela. Mesma coisa, como vocês podem ver, eu não mudei, porque eu tenho que usar isso aqui como key light para mim. Mas, agora que eu tenho uma luz, eu não dependo só do sol, certo? Então eu posso usar o sol para fazer um outro posicionamento, que é onde abre mais portas, que é
o legal que vocês vão aprender bastante aqui agora. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui para vocês. A gente vai virar para cá. Agora a gente vai conseguir mostrar ali, porque é muito mais avançado, muito mais difícil poder controlar o ambiente de fora e ver o que está dentro ao mesmo tempo. Então, se eu botar o F para cima aqui, ó, estou em F8. A luz vai diminuir, mas eu tenho essa imagem bonita, porque a gente consegue ver exterior e interior. Isso é o que vocês vão ver bastante em entrevistas, documentariados, novelas. Tudo vai estar bem exposto, a gente chama. A exposição tem que estar perfeita. E eu vou manter esse lado aqui, ó. Por quê? Porque key light, né? Claro, eu estou do lado terceiros e vou motivar essa luz vindo daqui para parecer que está vindo desse lado aqui, certo? Ótimo. Agora, como eu estou muito escuro, fica meio difícil, né? Então eu vou trazer essa iluminação mais alta. Já está recuperando o meu rosto aqui. Eu vou botar o máximo que eu conseguir realmente para controlar e para igualar a luz de fora, do sol. Então aqui está. E olha lá que legal. Já está com um contraste bem bonito, porque nós conseguimos ver agora lá fora, conseguimos ver a parte de dentro, mas a minha sombra fica bem acentuada, né? Então, se eu tivesse uma luz, eu acho que seria isso aqui. Eu realmente me posicionaria aqui, ou se fosse algo mais voltado para as redes sociais, eu faria isso aqui também. Bom, certo? Contraste, claro, escuro. Claro, daí ali um pouco mais escuro e claro. Cria esses contrastes durante a imagem inteira, só que fica a sombra fica bem evidenciada. Se você gosta disso, show de bola. Outra coisa que dá para utilizar, agora que nós temos uma luz e temos o rebatedor. Vou botar esse de contraste do preto, bem próximo. Vocês vão ver que vai ficar mais escuro desse lado aqui ainda. Então vai criar mais contraste ainda, que é o quê? Claro, olha aí, ó, escuro, claro, escuro, claro. Daí fica ali, ó, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. E assim durante a imagem inteira. Vocês estão vendo como é interessante e cria algo mais atrativo aos nossos olhos, porque sempre vai ter alguma coisa aonde observar, mas vai estar tudo bem exposto. Ok? Esse seria do lado de contraste. Ah, mas vamos dizer que não tem sol. A gente não tem luz, não tem nada. O que você faria? Vamos lá. Eu vou baixar a cortina aqui. Mesma coisa, só que agora esse vai ser o nosso ponto principal de luz, que no caso veria se nós conseguimos acessar um abajur, alguma luz que está vindo de fora, alguma porta, alguma janela, só realmente para mostrar que está vindo aquela luz, está sendo motivada de algum ponto maior. Porque quanto mais natural, melhor. Mas essa é a grande dificuldade do videomaker. É realmente usar o que a gente tem para fazer algo que não é natural, que é artificial, mas que pareça aos nossos olhos que realmente é natural, que está sendo motivado daquele lado. Tanto que aqui, ó, nós vimos que tá uma janela. Se eu deixar aqui, já tá legal? Ou, mesma coisa, como a gente fez anteriormente ali, tem um abajur, a luz está vindo desse lado ali, vou manter o lado de contraste aqui para vocês. Só que agora, como eu não estou criando exposição por fora, eu posso trazer isso aqui de novo e eu posso abaixar a intensidade da minha luz para criar uma exposição com base no que a gente tem aqui, que é uma key light apenas. Mesma coisa, só que agora tudo abaixado. Vocês estão vendo a diferença? Espero que tenha dado um pouco mais de conhecimento para vocês nessa área aqui. Ah, e não tenho abajur, não tenho nada para motivar a luz, o que que eu faço? Te vira. Não. Aí não importa, gente. Vamos dizer se vocês estão aqui e realmente não tem nada para atrair, não tem nada de interessante. Eu geralmente gosto de achar algo mais, vamos dizer, com linhas, que tenha alguma coisa realmente que tenha algo, pelo menos, para motivar a pessoa que está assistindo para o nosso objeto principal, para entender a mensagem que a gente está passando, que aqui no caso seria o seu cliente. E aqui, ó, só observando nesse lado aqui, tem uma linha aqui que vai me ajudar, que eu posso trazer mais para baixo, que vai direto no meu olho. E aqui também tem algumas coisas que se eu, vamos ver, vou mover esse aqui mais para cá e para cá. Só para ter alguma coisa aqui de trás, para criar uma linha aqui, ó, que vai vir para mim também, certo? Então,
Isso aqui já dá um pouco mais de balanço na imagem e já ajuda bastante o que a gente chama de linhas. É isso. Ou, se eu não tivesse nada mesmo, nada, eu vou pela simetria. Vamos virar para cá que eu vou mostrar um exemplo para vocês agora mesmo. Simetria é muito bom, que inclusive acontece diariamente com pessoas que a gente acha que é bonita. Pessoas que a gente, meu Deus, como a pessoa é atraente, às vezes a pessoa é modelo. É porque realmente ela tem simetria facial. Então aqui, ó, simetria nas linhas da janela. Vou botar um pouco mais aqui. Simetria aqui, key light desse lado. Cabeça bem no meio, que é simetria, simetria, simetria. E aqui já está um enquadramento bem legal se for para fazer uma entrevista também com os clientes. Com uma luz e um lado de contraste. Ah, mas eu quero fazer de um lado claro. Muda, mesma coisa, mas aqui o controle está mais com vocês e é o que geralmente fica legal porque não depende da luz do sol. Mas é um exemplo para vocês. Rede social, mesma coisa, com simetria, ok? Espero que fique claro para vocês. Sei que é bastante informação, mas eu quero que vocês aprendam o máximo. E olha só com que a gente já atingiu uma câmera, uma lente, um microfone, uma luz, bastão e um rebatedor. Já dá para fazer algo bem elaborado. Se eu tivesse controle total do espaço do cliente, porque eles falaram, não, realmente, pode fazer o que você quiser. O que eu faria com um espaço que não poderíamos controlar a luz, o espaço é pequeno, com uma luz, um rebatedor e janela e simetria atrás? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é virar isso aqui para dentro. Simetria, abrir a cortina, mas agora já está tudo estourado, né? Não faz mal. Então aqui eu vou trazer mais para frente, porque eu não quero aquilo ali no meu enquadramento. Posso até trazer mais aqui. Tá limpo em ambos os lados. Iluminação de key light está aqui. Mas agora vamos começar por trás. Vamos lá, exposição pelo fundo. Como é que tá ali fora? Aqui eu acho que tá bonito. Dá para ver tudo lá fora. Tá no F10. Muitos achariam que isso é loucura. Mas olha só o que a gente vai criar aqui agora. Simetria com um F lá em cima, porque a gente não tem filtro ND, com uma key light. Vamos trazer essa key light de novo, para compensar pela luz de fora. Show, aqui tá 100%. Mas vocês podem ver que para compensar com a luz de fora, tem que ser uma luz muito forte. Isso aqui tá 100%, tá bastante luz no meu rosto e tá meio desconfortável, não vou mentir. E é isso que acaba atrapalhando a experiência do seu cliente. Então, por isso que eu falei para vocês, eu não posso recomendar alguma coisa para vocês se eu não sei qual é o tipo de entrevista que vocês estão fazendo. Se você estiver fazendo algo realmente empresarial, bonito, que quer realmente cobrar muito mais, eu já investiria em uma luz de key light, só que com uma voltagem, um volts, né? 60 volts, 120 volts, 200, 300, 500. Eu investiria em uma luz com uma capacidade mais alta. Por quê? A gente sempre tem como trazer ela para baixo e controlar no ambiente que a gente está usando. Mas se for para competir com o sol e com a luz de fora, principalmente durante o dia, a gente precisa daquele poder. Porque aumentar mais do que isso não dá. Ou seja, o que dá para fazer é o quê? Trazer mais uma luz para tentar compensar pela luz de fora. Por isso que é importante ter uma luz, uma key light poderosa. E é isso que me levou anos para aprender, investi em vários tipos de luzes, ganhei várias luzes para fazer reviews para YouTube, para marcas e várias outras oportunidades para testar, inclusive quando eu trabalhava na loja de câmeras. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu acho que seria esse. Invista em uma key light poderosa, realmente. Eu tenho uma de 200 watts. Essa de 200 watts, eu sempre consigo ela trazer para baixo. E sempre consigo puxar ela lá em cima para compensar por essa luz de fora aqui, ó. Tá bom? Então é isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Só que essa aqui com certeza não vai dar conta. Eu vou botar bem próximo aqui, ó. Ó. Mas daí a sombra fica muito dividida. Vamos botar isso aqui já para trazer mais contraste ainda, ó. Que também não fica feio, né? Eu acho muito bonito. Se esse é o estilo que vocês estão indo. E outro detalhe que ficou bem legal, eu nem toquei no ISO. Se eu quiser trazer o ISO para cima aqui, ó, lá,
1000. Agora eu vou trazer isso aqui para baixo. Olha lá. Que bonito, né? Mas começa a trazer toda a imagem para cima dessa exposição. Se eu manter o ISO lá embaixo, o fundo vai ficar um pouquinho mais definido, mas é coisa pouca. Então vai de vocês, com conhecimento também, e saber o que vocês querem atingir para a entrevista de vocês. E uma coisa que eu acho bem interessante compartilhar com vocês aqui agora também é o quê? Vocês estão vendo que lá fora tem laranja e o verde, mas o mais laranja. Tom de pele é laranja. A minha camisa é azul, um teal, uma coisa mais complementar desse laranja, desse amarelo. Por isso que fica bonito também. Se eu estivesse usando alguma outra cor, talvez ficaria legal, sim. Mas se eu estivesse usando um preto, não daria tanto contraste de cores complementares. Então é uma coisa que você sempre tem que levar em consideração. Antes da sua entrevista, o que a pessoa vai usar? Qual é a mensagem que eles querem passar? O que eles querem atingir com essa campanha, com esse vídeo? Qual é a cor da empresa deles? E com isso tudo, vocês vão conseguir realmente se posicionar e entender e criar um material que realmente vai fazer diferença para aquele cliente. E assim vocês vão conseguir cobrar mais. Certo? Espero que isso tenha trago um pouco mais de consciência para vocês. Eu gosto muito desse lado contrasteado. Eu gosto mais de algo mais assim, mas eu sei que tem gente que não gosta. Vou botar ele no branco aqui, ó, só para vocês, para mostrar agora que realmente... vai eu virar isso aqui de novo. Então eu vou manter isso aqui no branco, mesma coisa. Agora eu vou botar o branco aqui e agora vai estar um pouco menos de sombra. E esse seria com lado branco e o outro seria com lado contrasteado, certo? E hoje eu vou trazer vocês comigo nessa gravação para um dos meus clientes, vamos dizer assim, porque é exatamente o que eu faço na minha gravação diária. Só que esse aqui é um projeto que eu faço para minha outra empresa, para o meu outro negócio, mas é o mesmo sistema, dá para ser recriado em vários tipos de modelo de negócio, porque a intenção aqui é o quê? Mostrar como eu preparo o ambiente para uma entrevista, para fazer o A-roll, que é a narrativa, que é a mensagem, que é muito, muito, muito importante. Muito mais do que só ir e capturar, ou fazer qualquer vídeo, ligar a câmera e já sair capturando qualquer coisa, tá? Então é isso que vai fazer o diferencial no trabalho de vocês. Eu vou ensinar vocês aqui, passo a passo, o que eu faço para ir de uma imagem crua para algo profissional, usando tecnicamente não muita coisa, tá? Bem simples, e vocês podem estar adaptando com o que vocês tiverem em casa, com o conhecimento de vocês, para os clientes de vocês. Então, vamos lá. Aqui vocês podem ver o espaço bem pequeno. 1, 2, 3. Mas ainda vai estar mais apertado porque eu não vou mudar aqueles acolchoados ali, eu vou deixar ali. Então, daqui, ó, onde eu tenho esse espaço, vai ser 1, 2, 3. 3 passos para cá também. Então, é um espaço bem pequeno para fazer entrevista. Se for para mudar alguma coisa aqui, vai ser esse assento aqui, porque eu quero usar essa luz, que já é a primeira técnica que vocês já devem começar a usar. Quando eu vou para escolher o espaço, eu pego a minha câmera e eu começo a caminhar pelo espaço e eu observo aonde que tem umas linhas e aonde que a luz já está vindo. Porque eu não quero ficar perdendo tempo com muito mais luz do que necessário, tá bom? Então aqui automaticamente nós temos essa janela, que já está sendo bem bom a nosso favor, mas nós vamos controlar essa luz que está vindo daqui. Então tá tudo ótimo. Com isso, eu vi que se a luz está vindo desse lado, ela vai ser a minha key light. Então, essa key light vai vir aqui e se a luz está vindo desse lado aqui, a gente vai gravar tecnicamente o quê? Do lado da sombra, certo? É uma regra de cinema, muita gente fala que não precisa seguir e realmente não precisa se você não quiser elevar o nível do seu material. Porque se você está fazendo um vídeo e não está sendo inspirado no cinema, eu não sei o que você está fazendo, tá? Porque se eu for para fazer alguma coisa, eu gosto de fazer melhor possível na medida do que eu tenho. Então, se eu conseguir usar essa técnica, ótimo, já vai ser bem, bem melhor. Mas vocês podem ver aqui que se eu me posicionar desse ângulo aqui, deixa eu botar de novo no tripé, por isso que é difícil fazer as coisas sozinho. Se tiver a possibilidade de um assistente, é ótimo. Então aqui, ó, eu já sei que a luz está vindo dessa janela. Vou colocar o meu
banco, o meu assento. Esse aqui eu comprei realmente exclusivo para isso, porque quando eu vou para fazer uma entrevista, eu gosto de ir para cima e para baixo, porque às vezes a gente não tem um controle e é importante ter essa habilidade de mover a pessoa para cima e para baixo ao invés de só mover na lente, tá? Então, como a gente está sentado aqui, essa é 16:35 que eu vou 35. Por exemplo, eu quero nesse frame aqui, vamos dizer. Se está aqui, vou sentar aqui, esse vai ser o modelo. E ao invés de mover o tripé, eu movo aqui o meu banco, certo? Então a luz já está vindo daqui e está ótimo. Esse vai ser a minha composição, porque linhas que guiam de destino ao nosso subject, que é o nosso artista, e posicionamento eu vou botar na regra dos terceiros, que já está aqui, olhando na parte da luz e gravando do lado da sombra. Então essa é a primeira técnica que vocês têm que memorizar, e quando vocês verem uma luz, o espaço, já vê direto para isso. E aqui, como eu sabia que tinha pouco espaço, por isso que eu vou com a 16:35. Então esse é o posicionamento e o porquê que eu escolhi esse lado aqui, tá? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Luz, enquadramento e não tem distração também. Eu quero uma coisa bem profissional, bem Netflix mesmo, tá? Vou mostrar para vocês o que eu sempre gosto de usar. Tá sempre próximo da minha produção é o quê? Esse rabicho aqui, sempre com a bateria carregada e o resto da bateria assim. Outra técnica para vocês, quando não está carregada, ela está de cabeça para baixo, porque senão eu vou me confundir se eu precisar trocar rapidamente. Aqui o microfone que eu vou usar, que é esse que eu estou usando, que é o Rode Wireless Pro. Headphones, que a gente precisa, super importante para realmente controlar os volumes. Filtro ND, vamos ver se eu vou precisar ou não. Aqui é o lapela que eu estou usando aqui agora, para limpar. E aqui vai ser o teleprompter que nós vamos usar para o nosso cliente ler as mensagens e fica mais rápido para que nós possamos cortar depois. Aqui tem uns detalhezinhos bem simples que talvez eu use como extra, e aqui é um outro extra de fumaça também se eu precisar. Vamos ver como é que vai ser aqui, certo? Outra coisa aqui, essa luz aqui, ela é colorida, então eu posso botar, eu vou trocar por essa aqui, ó, para nós termos o controle total da imagem. Então já vai estar aqui. Iluminação 60 watts, bem tranquila, porque vai ser bem próximo do nosso objeto, com uma softbox, não sei se a gente vai usar esse grid aqui, mas bem pequena, tá? Vocês veem que às vezes pode ser gigante, pode, mas nessa situação aqui eu vou usar uma pequena. Essa outra aqui vai ser extra, só realmente para criar um contraste se for necessário. Isso aqui eu vou usar para o meu rebatedor ali, que se você não tem um, eu recomendo demais. Segurar isso aqui, eu tenho um tripézinho bem tranquilo. E esse aqui é do Neewer também, é um clampzinho para segurar, porque eu tive que comprar, porque senão fica sempre batendo, vai e volta, e tem que achar um posicionamento ideal e não fica legal, não fica profissional. Outra coisa que eu vou usar aqui também é o microfone, esse aqui é o NTG, e esse também é um tripé, só que é como se fosse um braço de girafa que vai para frente, vocês vão ver. Então esse é o equipamento total que eu vou usar. E vocês vão acompanhando, vocês vão ver que nem necessariamente eu vou usar tudo, mas caso eu precise, tem tudo aqui. Certeza. Certo? Então vamos lá. Por isso que é sempre bom chegar antes, uns 30 minutos, pelo menos, para organizar, ver o espaço, ou até mesmo ter um dia anterior, se você mora perto do ambiente ou tem acesso a fazer isso. Dá para cobrar mais na pré-produção e já dá para incluir tudo isso, porque você tem que garantir a melhor qualidade, o melhor enquadramento, certo? E é isso que eu geralmente faço com meus clientes também. Eu explico tudo na minha ligação com o meu PDF. Vamos lá, vou começar já a baixar o controle aqui, que a gente não quer essa luz mudando, porque a pior coisa é tu fazer uma exposição de imagem e depois a luz vai mudar e não vai estar legal, porque vai continuar trocando essa luz do sol, né? Não gosto, não é necessário e a gente vai ter o controle total. Primeira coisa então, apague todas as luzes do ambiente. Então vamos lá, aquela luz ali, laranja, agora sim. Nós precisamos começar com um plano branco. Branco que eu digo limpo, sem nada,
sem ter com que se preocupar com aquela luz que está vindo, a não ser essa daqui, que dá para controlar bem legal. Como vocês podem ver aqui, ó, tá ok. Bom, 35, vou trazer o ISO um pouquinho mais para cima, aqui, e vocês vão ver que eu não estou gravando nada com Picture Profile, com S-Log, com isso, com aquilo, tudo dentro da minha câmera, tá? Para vocês verem que quando eu tenho um conhecimento, não importa. E eu não vou gravar em 4K. Muita gente discorda, muita gente já me apedrejou, mas esse é o resultado para vocês, porque eu não quero coisa de muito peso. E como eu sei que esse projeto vai ser para mim, para minha empresa, eu já sei exatamente o que eu preciso gravar e eu tenho um controle total. Então eu quero velocidade na hora de edição, já para soltar para a galera, para realmente engajar e fazer o máximo de lucro possível. Então vamos lá. Luz. Key light. Vai vir. Não, errado. Começo de trás. Por que de trás? Porque a gente tem o controle total da imagem. Eu vou remover essa daqui, porque essa daqui a gente não tem o controle total da iluminação. E é isso que a gente não quer, a gente quer controle. Então eu vou botar essa daqui. Aí foi, hein? Então essa é a primeira luz, que eu consigo controlar a intensidade dela e a cor dela também, pelo meu celular. Eu acho que aqui fica legal. Como vocês podem ver aqui, ó, o enquadramento já está ali. E por que eu uso essa lâmpada aqui no frame? Porque o nosso instinto de ver que tem uma luz vindo desse lado, a gente vai motivar essa key light que está vindo dessa janela, já bem maciazinha aqui, bem mínimo, a gente vai evidenciar como se essa luz fosse a luz que está iluminando a nossa cena. Então isso é muito, muito, muito importante. Se você está usando a key light, é importante sempre ter algo que motive essa luz que está vindo. Senão fica estranho, senão não faz sentido. E eu já fiz isso muitas e muitas vezes. Então agora que eu tenho a luz ali, eu vou motivar a key light. Vamos ver se vai dar aqui. Estou tentando usar bem coisas apertadas mesmo para mostrar para vocês que não tem desculpa. Liguei. Intensidade bem fraquinha. E aqui a mesma coisa. Esse aqui está com um grid, que é como se fosse para não rebater em outros lugares. Se eu abrir isso aqui, ó, vocês vão ver que vai espalhar a luz para tudo quanto é lado. É a mesma coisa. Só que eu não quero. Eu quero o controle dessa iluminação. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse grid para controle total. Vocês vão ver que eu vou falar isso bastante. Controle total. Porque eu quero ter certeza do que eu estou capturando. Não posso ter esse risco de adivinhar depois. E tá tudo certo. Olha aqui agora. Como fica bonito. Certo? Bom. E se eu mover mais para cá ainda, ó, vai remover desse background ali, vai ficar só em mim. E tá motivando dessa luz aqui, ó. Vocês estão vendo? Só que essa temperatura tá um pouco diferente daquela ali. A gente vai ajeitar isso depois. Então essa é uma. Vocês vão pegar esse daqui, ó. Se você quiser usar o preto, é ótimo para remover luz, que deve ter alguma coisa vindo desse lado aqui, que tá batendo e voltando. Então eu vou usar isso aqui para criar contraste, para evidenciar essa sombra aqui. Eu vou botar isso aqui, ó, bem fora do frame. E vocês vão ver agora que deve estar algo bem mais escuro. Porque ao invés dessa luz ir, bate e volta, tá mais escuro. Eu vou botar um pouco mais para cima também. Bom. Então aqui a gente vai mostrar o antes, sem a difusão. E agora com a difusão do preto, do negativo que a gente chama. Negative fill. Aqui é isso. Deixa eu ver como é que tá o white balance aqui. Esse aqui tá em luz de dia. Eu vou mudar para 5.600. Aí, ó, vocês vão ver que agora já está uma temperatura mais laranjada. Bem bonito, bem legal. Como eu mudei essa do white balance para 5.600 para fingir que é igual a luz de fora, eu vou mudar essa aqui light para 5.600 também. Essa aqui já está 5.600, então tá ótimo. Show de bola. Olha só que bonito que já está ficando. Ótimo. O que está faltando um pouquinho, vamos ver como é que está esse lado aqui, ó, para criar um pouquinho mais de textura e tudo mais. Vamos botar essa lâmpadazinha aqui. Essa lâmpadazinha não, essa plantinha. Só para realmente criar algo
para dar algo um pouquinho a mais aqui. Tá legal, tá bem legal. Agora eu tenho mais uma luz que eu posso estar utilizando. Vou pegar o meu cabo, minha extensão. Essa daqui, eu vou botar laranja. 4%, ao invés de 5.600, eu vou botar 2.700. Vou botar para baixo. Eu vou botar um pouquinho mais para cima assim, ó. Para como se tivesse alguma coisa iluminando esse quadro aqui atrás. Aqui tá bem fraquinho. Então já dá um pouquinho mais de cor nesse lado ali. Eu acho que assim já fica mais bonito. Por quê? Contraste. Luz, escuro, luz, escuro, luz, escuro, luz. Então, brincando com esse contraste, fica bem bonito. Ou se eu quiser realmente, eu posso botar ela lá atrás e trazer isso tudo aqui laranja. Mas eu vou deixar esse tom mais escuro. E para ficar um pouco mais claro também, eu vou mudar isso aqui, ó. Ao invés de ficar no escuro, vocês vão ver agora o poder do branco. É legal para algo mais de beleza. E ainda vou mostrar na difusão também. Então isso aqui, vamos dizer que vocês não têm a difusão. Bota isso aqui, bate isso aqui direto na luz aqui, ó. Eu vou botar mais para baixo, só para vocês verem aqui essa iluminação. Certo? É a mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Já dava para fazer isso também se eu quisesse. Nesse posicionamento aqui, era só puxar um pouquinho mais para cá essa luz, para nós vermos e tudo certo. Então se você precisar usar isso, faça isso. Mas o que eu vou fazer é o que? Vou botar isso aqui no lado branco, porque ao invés de controlar a luz e diminuir a luz, ou difundir a luz, eu quero que ela bate e volte. Vocês vão ver que vai bater e vai trazer essa luz aqui. A gente chama de fill. Por isso que às vezes eles usam duas luzes, mas eu não gosto de usar duas. Eu gosto de criar, repropositar a luz que eu já tenho. Então seria isso aqui, ó. Eu acho que a gente vai usar isso aqui, mas eu vou dar uma olhada. Me dizer o que vocês acham. Falta aqui agora, microfone. Se eu quiser eu boto um lavalier assim, mas às vezes eu não gosto de ficar mostrando. Se a pessoa tá em preto, show. Eu vou pegar o microfone e só para mostrar a vocês aqui, eu vou mover e vou usar esse girafa aqui. Vou abrir, vou trocar para baixo, sempre em direção da boca do cliente. Vocês vão ver que já tá ali, ó, no frame, tá ali. O que eu vou fazer? Eu vou trazer um pouquinho mais para cima. Acabou. Então eu já sei que tá em ponto ideal aqui para pegar o microfone. Certo? E garantir que o meu estabilizador de câmera não esteja ligado, porque senão fica horrível no tripé. Aqui, que bonito. Então agora eu vou trazer a pessoa que vai ser entrevistada e ela vai sentar aqui e eu vou fazer os ajustes, porque foi tudo baseado na minha altura. Então aqui com ela tá com 16, vou fechar no 35. Tá vendo? A diferença ali tá bem mínima por causa da altura dela. O que eu vou fazer? Eu vou botar um pouquinho mais para cima, porque eu realmente quero manter ela na regra do terceiro. Essa luz aqui, como agora eu tenho controle total, eu vou mover um pouco mais para cá. Se eu jogar para cá, eu pego no fundo lá. Então vou jogar para cá. Quanto mais próximo dela, eu posso trazer um pouquinho mais para baixo. Esse aqui é o microfone. Se vocês verem ali, ó, dependendo de onde está vindo a luz, vai pegar a sombra no rosto dela, ó. E a gente não gosta disso. Então o que a gente faz? Mais para cima. Tá vendo que ali já abriu, saiu a sombra dela. E eu sempre peço para os meus clientes o quê? Fique na postura que você vai falar. Então é isso que eu vou falar para ela agora. Stay in the posture that you're gonna speak in the video, please. Is that it? Então é essa postura que ela vai ficar falando e já está a nível. Perfeito. Então agora eu vou só ajustar aqui, ó. E vocês vão ver que fica como se fosse um palmo do rosto dela. Porque a voz vai propagar para frente. E como a gente fala, vai um pouco para cima também. Eu vou pegar o microfone e a gente vai fazer um teste agora no nível da voz dela. Eu estou conseguindo me ouvir do lado esquerdo e ela vai conseguir falar agora do lado direito. Can you speak for me, please? Hello, my name is Clara and I am one of the co-founders for Vertex 5. Show! Esse é o setup inteiro. Eu vou botar esse microfone um pouco mais para frente. Tá vendo que não tá com sombra nela. Tá ótimo. Para abrir esse espaço aqui, ó, para botar o rebatedor, eu vou botar o preto para criar o contraste. Mas vamos começar por trás. Esse bulb.
Desse bob nós vamos escolher CCT, que é da cor Pink. Essa seria a cor. A outra seria essa daqui, pro fundo lá, que é bem legal, bem complementar do Pink. E agora a Key Light para cegar a nossa amiga. 35. Opa! O que ela acha? Mais rosa. I think that's the pink as I can make it. Então, como o nosso cliente pediu para mudar, a gente vai mudar. Sempre tem os clientes chatos, né? Ei. Opa! Então, com essa luz que eu vou trazer agora para vocês, ela me dá o controle, no qual aquela outra ali só me dava o laranja e o azul. Por isso que é bom entender a necessidade dos clientes, para não chegar no dia e mudar de ideia e vocês não tiver a luz necessária. E vamos mudar. O que tu acha? That's the branding. Então, como eu vejo que a iluminação ali é 333, show! Rosa! Rosa. Então é isso, gente. Agora que a gente já viu o que o cliente gosta, ajustamos e vocês veem que tudo está de acordo com o tom do branco de dentro da câmera, certo? Então eu vou abrir aqui para vocês verem, num geral. Esse é o setup inteiro. Agora nessa parte, eu estou usando um teleprompter. Fiz o que tinha que ser feito, já limpei aqui também para garantir, porque vai ser vidro no vidro. Então o que que vem? Isso aqui, ó, enrosca na minha lente, que é um filtro de 82. Enrosquei. Agora eu só vou deslizar isso aqui bem na frente, ó. Já era. Como vocês veem, tá no 16, dá para ver a vinheta daqui. Mas como nós vamos para 35, fica perfeito. E a pessoa vai olhar bem aqui na câmera e parece que ela sabe de tudo. E depois na hora de edição fica bem mais fácil. Vou abrir aqui, ó, para mostrar para vocês que agora que vocês já viram, isso seria mais de quando tá com espaço bem pequeno. Como eu tenho bastante espaço e tenho duas câmeras, esse já é uma técnica bem mais avançada que eu vou estar compartilhando com vocês, que é duas câmeras agora. Agora que a gente já tem um posicionamento dela certo, então esse lado aqui, ó, eu vou usar 24-70. Se eu usar duas lentes com o mesmo nível, com o mesmo milímetro, não corta com algo tão legal. E como a gente está usando a luz daquele lado ali, a gente sempre tem que gravar no lado da... Sombra. Olha! No lado da sombra. Por isso que a gente está posicionando desse lado aqui, para criar contraste no fundo. E aqui, ó, a gente vai ter que trazer bem para cima, para ficar algo bem bonito, para que ela não precise se mexer. Eu já aprendi depois de 10 anos. Tripé você vai usar para o resto da vida toda vez. Então investe num bom. Paga uma vez, chora uma vez só e acabou-se. Mas eu vou pegar esses vasos e vou trocar. Então agora vai ter que criar a mesma coisa que a gente fez lá, a gente vai criar aqui. Por isso que é sempre bom ter uns negocinhos ao redor. Só que esse daqui, ó, vocês vão ver que tá bem claro no rosto dela. Tá muito, muito forte. O que que eu vou trazer? Eu vou trazer o ISO para baixo para preservar o tom da pele dela. O tom do branco já tá a mesma coisa. 24/50, f2.8. Eu acho que aqui tá bom. Esse é o final, com dois posicionamentos, duas câmeras. Então, se você quiser cobrar ainda mais, essa é a chance. Porque duas câmeras, duas lentes, iluminação, tem que ter um conhecimento maior, leva mais tempo, então a pré-produção já pode estar incluindo tudo isso, tá? E é isso que geralmente faço para o meu pacote maior. Vou trocar as baterias de novo, para garantir que está 100%, para não precisar parar quando a pessoa está lendo, porque daí ela já sai, perde o momento que ela está tendo, e assim a gente faz tudo numa gravação só. Vamos lá. Então a gente acabou de gravar aqui a primeira passada com ela, ficou ótimo, ficou legal, mas a gente faz sempre essa primeira só para ajustar, entender um pouco mais o tempo e para ver o que a gente pode melhorar para a segunda passada. Por mais que foi muito bom, a primeira geralmente é mais para quebrar esse gelo. Então a gente vai passar de novo e a gente vai pausar e dar mais intensidade ao invés de só ler, porque senão não fica tão realístico. Então é isso que a gente vai fazer agora. Se eu tivesse aprendido isso antes de fazer qualquer coisa, meu Deus, a minha qualidade já estaria outro nível, só com esse conhecimento que eu passei pra vocês aqui. Ah, e sem falar, nem em 4K é. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima aula.